A paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. Espero que você esteja aproveitando bem o feriado. Bom, né? O feriadinho no meio da semana dá uma quebrada, né? Não deixa de ser bom. Mas eu sei que tem pessoas que estão seguindo o seu plantão, tem pessoas no supermercado trabalhando, em alguns comércios, mas é assim, não é? Cada um no seu segmento, cada um naquilo que o Senhor chamou, que Ele escolheu para a sua vida. E hoje nós vamos dar uma passadinha lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 11 até o 17. Aleluia, Pai, oh glória, Pai. Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ou 16 ou 17, conforme o Espírito Santo orientar. Mas vamos lá. O título diz: O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ontem eu estive no culto de ação de graças, e um irmão usou essa palavra como um exemplo. A missionária que estava aniversariando, por um tempo ela se afastou da casa do Senhor. Ouviu uma palavra que a machucou muito e ela acabou saindo de Magé, foi para Cabo Frio, começou a trabalhar com festas e ali ela conheceu o álcool, conheceu o cigarro, conheceu a maconha. E em determinado tempo ela precisou estar vivendo através disso tudo, achando que isso a deixava de pé, porque uma grande depressão a tomou. E para ela poder levantar e para ela fazer suas atividades, ela precisava beber, se drogar, ficar com cigarro na mão. E ontem, né, exatamente um ano depois, ela estava contando o testemunho dela, que no ano passado, nesse mesmo dia, que foi ontem, dia 1º de novembro de 2020, ela estava comemorando o seu aniversário com algumas pessoas e com o seu chefe. E o seu chefe, em determinado momento, perguntou: como que era a sua vida quando você era cristã? Você tem alguma foto daquele tempo? Ela: eu não sei. E ela falou que estava extremamente bêbada, acabada. Mas ela procurou no Instagram, procurou nas coisas e mostrou uma foto dela para o seu chefe. E quando ele olhou, ele ficou em 5 segundos parado ali e perguntou para ela: você não tem saudade desse tempo em que você louvava ao Senhor, em que você servia ao Senhor? E era o Espírito Santo falando através da boca daquele homem. E ele olhou para ela. Ela falou que ele nunca tinha olhado para ela daquele jeito. E eu tenho certeza que foi o olhar, o brilho do Espírito Santo. E ali ela retornou para o Senhor. Ela falou: eu quero voltar assim. Eu não aguento mais essa vida. E para a honra e glória do Senhor, ontem ela estava comemorando na casa do Senhor, glorificando ao Senhor por esse resgate. E muitas pessoas testemunharam ali, né, parabenizaram ela. Mas teve o seu irmão caçula, que ele falou essa palavra. Ele falou assim: eu nunca aceitei
a minha irmã. Jesus, quando tocou naquele esquife, as pessoas acharam que Jesus iria ajudá-los a carregar aquele caixão. Mas não, ele ressuscitou aquele jovem. Aquela mãe já tinha perdido, essas são minhas palavras, a sua mãe já tinha perdido seu marido e tinha seu único filho. E naquele tempo, né, depois que uma mulher perdia o seu marido, quem ia ajudá-la na sobrevivência, quem ia cuidar dela era o seu filho, o homem. E aí logo depois veio a morte do teu filho. E quem cuidaria daquela mulher? E aí as pessoas vendo Jesus chegando até ali, porque isso aconteceu depois de quê? Depois de que aquele centurião pediu a Jesus, mandou um servo até Jesus, falando que tinha um servo dele, porque ele amava aquele servo, ele cuidava, ele tinha zelo. E falou, meu servo está doente, né? Chame a Jesus, peça que ele venha até aqui. E Jesus falou, eu vou lá. Né? E quando Jesus estava chegando, aquele centurião falou, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um pecador, mas se o Senhor der ordem, assim como eu dou ordem aos meus soldados e eles vão até lá e executam, assim será a tua palavra. E Jesus falou, em nenhum lugar eu vi uma fé tão grande. E depois disso, as pessoas foram até a sua casa e aí Jesus, né, e logo depois a multidão já estava atrás de Jesus, porque Jesus era desses, era de atrair a multidão para ele, porque as pessoas estavam sedentas da tua palavra. Também sabemos que muitos estavam atrás somente dos seus milagres, mas até hoje existe isso. E aí quando Jesus chegou ali em Naim, ele viu aquela viúva chorando e ele se compadeceu dela. Porque ele viu não só a morte do teu filho, mas viu a morte daquela mulher estampada. Aquele choro era um choro de morte. Porque com certeza nos pensamentos dela, minha vida acabou. Perdi meu marido, agora perdi o meu único filho. A minha vida acabou. Então não era um morto que estava ali, eram dois mortos. E quando Jesus tocou naquele esquife, ele não ressuscitou apenas uma pessoa. Ele ressuscitou duas pessoas. E aí, voltando para o aniversário ontem, o irmão dela falou, eu não aceitava a minha irmã como uma morta. Eu não vou carregar um morto. Eu posso ajudar a andar de mãos dadas com o vivo. Posso até carregar, mas tem que estar vivo. Né? Porque Jesus faz isso com a gente. E aí sou eu, na Andréia, falando. Jesus faz isso com a gente. Tem uma ilustração em que mostra umas pegadas na areia, né? Uma história de pegadas na areia e a pessoa reclamando do Senhor. Senhor, minha luta está muito grande. Onde que está o Senhor? Só tem a minha pegada aqui. E aí, em determinado momento, mostrava que era Jesus, aquelas pegadas eram de Jesus, porque aquela pessoa estava nas costas de Jesus. Ele estava passando por grandes problemas, mas Jesus estava com ele. E aquilo que chegou até ele era o que ele podia suportar. E assim Jesus faz com a gente. E aí, voltando ao aniversário, ontem, então ele falou, eu não aceitava a condição da minha irmã. E antes dela retornar aos braços do Senhor, uma das outras irmãs, eles são 9 irmãos, olha isso, coisa linda, né? E aí, uma delas, sem a permissão dela, isso pelas palavras da missionária que estava aniversariando, falou que ela foi para lá, para casa dela, e ficou 6 meses lá. Mas nesses 6 meses ela estava fazendo uma campanha. Quando ela ia trabalhar, a irmã estava lá, levantando clamor, orando, profetizando no quarto dela, sobre a vida dela. E ela falava, se você vier para cá para falar de Jesus, você vai sair daqui que eu vou te expulsar da minha casa, nessas condições. E ontem eu me senti muito honrada por poder participar. Eu a conheço pouco tempo,
muito pouco tempo. Ela ontem selecionou pessoas que participaram da vida dela, né? Pediu até que a gente respeitasse isso. Mas pessoas que participaram da vida dela, do processo dela, que a ajudaram a levantar, e pessoas novas que estão na vida dela, né? Como um testemunho, como canal de bênçãos na vida dela, de fortalecimento, amadurecimento. E eu fui uma dessas pessoas. E eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Tem tantos amigos de anos, eu a conheço tão pouco tempo. Mas eu me senti muito honrada, porque eu entrei na vida daquela família há tão pouco tempo. E ouvir esse testemunho, e ouvir e participar disso, gente, de um resgate tão lindo desse. Então não importa se você tem um parente. E outra coisa, ela tem uma irmã que é lésbica, né, mora com outra pessoa. E o irmão dela falou e olhou para ela e falou, eu não aceito te carregar desse jeito. Também é uma desviada do Senhor, está desviada do caminho do Senhor, mas está sempre ali no culto. Como diz a Camila Barro, não está desviada, né? Ela está afastada. E assim, então assim, o pai é um pastor, a mãe é uma missionária. Então, não importa, a gente está na luta, a gente está na batalha, né? Pessoas da nossa família vão se levantar, porque eles são pessoas, nós somos falhos. Mas nós não devemos desistir. E assim como Jesus ressuscitou aquele filho e aquela mãe naquele momento, assim como aquele irmão ontem falou para sua irmã e não aceitou porque ele é homem também de oração, não aceite a condição da tua família desse jeito. Não olhe para ela e diga que ela é, mas que ela está. E ore, clame ao Senhor. Porque só o Senhor faz. O Senhor vai no centro de macumba e resgata o macumbeiro. O Senhor vai dentro de um bar e usa uma pessoa que está ali alcoolizada para poder ressuscitar alguém. Porque o Senhor, quando Ele ressuscitou, quando Ele estava lá naquela tumba, Ele primeiro foi ao inferno pegar a chave da morte. Não interessa, não existe lugar impossível, não existe coisas impossíveis para o Senhor. Porque para o Senhor, como está lá em Lucas 1,37, nada é impossível. Então não desista do teu parente, não desista do teu marido, se assim é vontade do Senhor, se foi o Senhor que juntou vocês, não desista, profetiza na vida dele. Ele não está morto, ele apenas dorme. Assim como Jesus falou para Marta e Maria sobre Lázaro e para todos que estavam ali, também para os seus discípulos. Ele dorme. Que o Senhor tem visto as tuas lágrimas. E Ele diz para você hoje, não chore, profetiza, profetiza. E continua a clamar, porque assim como está lá em Isaías 33:13, 33:3, Ele vai te responder, mas tudo tem o seu tempo determinado, tá bom? E você vai cantar o hino da vitória, não desista, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos. Graças te damos por esse dia. Muitos comemoram o Dia dos Mortos. Muitos estão em cemitérios, acendendo vela, levando flores. Cada um no seu quadrado, cada um acredita naquilo, não é mesmo? Mas depois que nós fechamos os nossos olhos, vem o juízo. E aí, cada um está no lugar em que ele plantou, em que ele plantou aquela vida toda. Mas também tem aqueles, porque a tua palavra diz que naquele grande dia nós teremos surpresas. Porque o Senhor trata com muitas pessoas, meu Pai, no leito. Antes delas subirem, o Senhor trata. Então nós não podemos falar, abrir a nossa boca para falar que aquela pessoa está perdida ou está salva. Porque só quem sabe é o Senhor. E por isso a tua palavra diz que nós não devemos julgar ninguém. Porque o único que vai julgar é o nosso advogado e o juiz é o Senhor. E que essa pessoa, meu Pai, que ficou e que está com o coração pesaroso,
Não deixe isso atormentá-la, não deixe isso ser um pivô para arriá-la, mas que seja um incentivo dela continuar. E se ela não aceitou o seu convite de servi-la, que ela possa aceitar. E que ela mude a trajetória dela. E que ela faça diferente para outras pessoas que estão na vida dela. E que não estão nos teus caminhos ou que algum dia se afastou. Eu não sei qual é a condição, mas o Senhor sabe. Porque esta palavra aqui, meu Pai, vem do teu coração. E que ela possa, meu Pai, ao entrar neste lar, ao entrar, meu Pai, neste ouvido, ela vai como flecha, como espada, diretamente, meu Pai, no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, que haja resgate, que haja, meu Pai, despertar, meu Pai. Em nome de Jesus, e que o seu nome seja glorificado, Pai. Não importa onde essa pessoa esteja, mas basta que ela aceite o teu coração e busque a direção do Senhor, para onde ela possa pousar, congregar, estar, meu Pai, em comunhão com seus irmãos. Não existe isso de que nós somos igreja sozinha, cada um somos igreja sim. Quando a gente aceita o seu convite, nós nos tornamos igreja. Mas o Senhor nunca disse que nós seríamos igrejas solitárias. Tanto é que o Senhor, meu Jesus, o Senhor não foi uma igreja solitária. O Senhor precisava, sim, se afastar muitas vezes para se alimentar, para buscar no Senhor a força que o Senhor precisava. Mas o Senhor sempre andou com seus discípulos, sempre a multidão andou atrás do Senhor. E esse negócio de que nós temos que ficar sozinhos, não temos que congregar, nós somos humanos, nós somos falhos. E aonde tiver um humano vai ter problema, sim. Vai ter discórdia, sim. Mas nós precisamos buscar a paz com todos. O que diz a tua palavra? Bem-aventurados pacificadores, porque estes verão a Deus. Como que eu vou ser pacificadora se eu ficar sozinha, se eu ficar isolada, meu Pai? Há uma discrepância nisso, não é mesmo? Então que nós possamos analisar as nossas atitudes, meu Pai. Em nome de Jesus. Desperta, meu Pai, a tua igreja. Desperta, meu Pai, o teu povo. Desperta aquele que dorme, meu Pai. Porque a tua volta, meu Jesus, está muito próxima. E os dias são maus. E a tendência é que eles sejam mais maus ainda. E que nós venhamos a nos colocar nos teus braços, meu Pai. Porque só confia quem se entrega. E só pode se entregar aquele que confia. Trocadilho, né? Interessante. Sobre aquela palavra que ontem o Senhor me deu. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, só pode confiar quem se entrega. É desse jeito. É desse jeito, Pai. Muito obrigada, Pai. Visita cada coração nesse dia. Cada coração que está em dúvida, que está machucado, meu Pai. Todo espírito, meu Pai, do pesar, meu Pai, como que se diz aquela palavra? Depois eu lembro. Mas, Pai, toda tristeza, meu Pai, toda culpa, meu Pai, que vem sobre essa pessoa seja repreendida agora em nome de Jesus, meu Pai. O remorso, essa é a palavra. Pai, que todo sentimento de remorso seja repreendido em nome de Jesus. E se algum dia ela deixou de fazer, que ela venha fazer, meu Pai. Porque a tua palavra diz que quando a gente se arrepende verdadeiramente, o Senhor joga, meu Pai, no lago do esquecimento. É claro que nós vamos pagar por aquilo porque nós plantamos. Mas que nós venhamos a não deixar aquilo, meu Pai, nos abater. Mas que seja uma alavanca para a gente levantar. E que esse remorso, meu Pai, se transforme em obra para resgatar pessoas. E não apenas pessoas, mas nós também, meu Pai. Buscando no Senhor a confiança e a força que nós precisamos. Pai, não deixa, meu Pai, essa pessoa se abater pelo remorso. Não deixa essa pessoa, meu Pai, se abater por uma palavra de derrota, por um sentimento de derrota. Resgata, meu Pai, em nome de Jesus. E que as atitudes sejam de vida.
e para a vida que é o Senhor, meu Jesus. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, meu Pai, através desta pessoa. Em nome de Jesus, porque para o Senhor, meu Pai, nada é impossível. A gente pode até estar abatido, pode estar ferido, mas nunca destruído e nunca derrotado. Ou até destruído, mas derrotado não, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa sinta a tua força, o teu renovo, meu Pai. A disposição que vem do Senhor, Espírito Santo. Glorifica o teu nome através desta pessoa, Pai. Resgata aquele que está morto, Pai. Em nome de Jesus. E que toda dor, que todo lamento, que todo desconforto na alma sejam repreendidos em nome de Jesus. Todo espírito da depressão, todo espírito do pânico, toda a crise do pânico, do medo, do suicídio, seja repreendido em nome de Jesus. Hoje pode até ser dia em que pessoas comemoram o Dia dos Mortos, mas hoje é dia de comemorar a vida. E é vida com abundância, porque o Senhor Jesus veio nos trazer vida com abundância. Em nome de Jesus. E que todo espírito da morte seja repreendido em nome de Jesus. Aleluia, Pai. É o que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Em nome de Jesus. Tome posse daquilo que o Senhor está te dando. Enxugue essas lágrimas. Levante. Bata a poeira. E dê a volta por cima. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.